Olá, é um prazer estar aqui, e a gente vai vamos falar sobre os centros de convivência, um dos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte, que desde o início, né, do projeto, da implantação da rede na cidade, no ano de 93, isso foi pensado, trazendo para compor a sua equipe trabalhadores da arte e da cultura na abordagem à loucura, trazendo um outro olhar, né, para produzir outras formas de linguagem, para facultar o laço social, para ampliar, né, possibilidades, ampliar desejos, né, enfim. Então, como chegar a um centro de convivência? Que momento que é esse dentro do projeto terapêutico singular, né, que é o modo, né, que trabalhamos enquanto rede, né, enquanto serviços que dialogam, trocam e acompanham coletivamente, né, processos, enfim. Centro de convivência, então, ele, como parte da RAPS, ele recebe usuários tanto dos nossos dispositivos, né, SERSANS, os centros de saúde, como também pessoas que fazem tratamento na rede privada, né? Que é um dos princípios do SUS, né? A universalidade e essa possibilidade, né, de estar nesse lugar que se propõe, né? Aberto, inclusivo, como toda rede, que se propõe o diálogo, que se propõe a escuta, e principalmente um lugar de trocas, de aprender, de ensinar, entre todos os envolvidos, né, no processo, no projeto. Não só os beneficiários, né, os usuários, como também os trabalhadores e os gerentes, os administrativos, as famílias, a comunidade. Então, essa possibilidade de encontrar, se ver, se reconhecer e desmistificar a loucura, né? Assim, trazer para ela um outro lugar, um outro estatuto, revelando aí a potência, né? Enquanto pessoas que podem produzir, pessoas que podem circular, né? Desmistificando aí a periculosidade e a incapacidade, né? Isso é muito importante, isso é fundamental, e temos provas disso ao longo desse tempo de centros de convivência na cidade de Belo Horizonte. Então, dentro do plano do projeto terapêutico singular, a referência ou as referências daquele caso vão pensar, né, ou vão perceber, ou vão estimular o movimento, o desejo, a intenção ou a necessidade de estar em outros espaços, vendo outras pessoas, percebendo outras oportunidades e experimentando, né? Experimentando os próprios limites, experimentando um outro ambiente, experimentando outros objetos, para produzir, para criar, para reinventar, para se reinventar e para se descobrir, né? Então, essa é a base do centro de convivência, que se estruturam a partir, né, de oficinas de arte, né, oficinas de arte e artesanato. Então, é no campo da cultura que se estabelece, então, esse dispositivo para esse encontro no território, para essas transformações, que quando a gente vai dizer parecem mágicas, né, não é magia, é resultado daquilo que se propõe, né, e daquilo que cada um se propõe. Não só quem cuida, né, quem trata, quem acompanha o caso, quem é referência para o caso, né, mas toda a rede, né, os usuários, que são os beneficiários da política, os trabalhadores, a vizinhança, a comunidade, a família. Então, essas mudanças são percebidas, né, esses movimentos também, tão necessários, né, ao avanço do projeto antimanicomial
né, da política antimanicomial dentro de uma cidade que se propõe a isso, né, de uma forma bem radical, quando traz, né, ou quando constitui a equipe dessa forma, né, de um campo que não é da saúde, né, não é do campo da saúde, mas que empresta esse seu olhar e que amplia também o conceito de saúde, né, é estar de outro modo né, e que possibilita intervenções também vindas de outro lugar, né, e que surtem efeitos muito, 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 muito interessantes, né, podemos dizer isso. E como que chega? Como que chega ao centro de convivência? Tem um combinado, tem uma conversa, né, tem uma percepção dessa referência que vai trazendo informações sobre o centro de convivência. Ah, conheço um lugar, tem um lugar interessante, as pessoas, né, fazem pintura, as pessoas trabalham em mosaico, tem artesanato por lá, tem uma oficina de mídias, tem também uma oficina de rádio. Assim, estou falando do Centro de Convivência em São Paulo, mas a gente pode referenciar a todos os demais, né, aos 9 centros na cidade. Cada um na sua modéstia, na sua diferença, dentro de uma clínica que se propõe ampliada, né? Então, deslocar, né, para além dos consultórios, para além dos ritos, né, já previstos, mas permitindo a invenção, permitindo o deslocamento, permitindo a ampliação, né, desse olhar sobre a experiência humana de enlouquecer. Isso faz toda a diferença, isso traz leveza, isso nos alivia de alguma forma enquanto estrutura, né? Porque vem a beleza, vem o estímulo, vem situações da existência, situações da própria vida, né? Vem questões do cotidiano, vem histórias, vem memórias, vem alegrias, vem sofrimento, e de como que a gente vai lidando com isso, né? Como que a gente vai lidando com todas essas questões, pensando o bem-estar, pensando o empoderamento desse usuário, né, quando ele se apropria da própria história, quando ele passa a protagonizar, né, aquilo que é a vida, a partir de escolhas, a partir de percepções, a partir do conhecimento de si mesmo, né, da sua potência, da sua capacidade, né, de se reinventar, de pensar outras possibilidades, enfim, lugar de descobertas, tá? Então, feito o encaminhamento, como que é feito isso? Né? Então, pensado esse encaminhamento, né, é interessante, né, essa construção junto com o usuário, né, que à medida que ele sabe para onde ele está indo, por que está indo, né, garante a adesão, né, facilita a adesão ao centro de convivência, que não é um lugar para ficar a vida toda, né, mas o tempo que foi importante e necessário para ele, né? É um lugar de encontrar, se descobrir e ver que o mundo é tão grande, né? Tem tantas coisas para além, né? para além dos nossos espaços, né? Tem um território, tem uma cidade, né? Para além da cidade tem outras cidades. E aí essa possibilidade de sair e de encontrar esses outros lugares. Então, chegando ao centro de convivência, né? A partir de um agendamento, então, pronto, construiu um encaminhamento, é feito em contato conosco, e aí vai ser marcado um primeiro momento, um primeiro encontro mesmo, né, no espaço, então, onde esse espaço vai ser apresentado, as oficinas, né, quem estiver na casa, né, quem estiver no centro de convivência naquele dia, naquele horário, ajuda nessa recepção, né, entramos na oficina, esse aqui é o monitor fulano, da atividade que ele está desenvolvendo está aqui agora, né, as pessoas estão aqui, os usuários presentes ajudam também nessa recepção, dando as boas-vindas, alguns se dispõem a apresentar o que é o centro de convivência, por que ele está aqui, alguns contam um pedacinho da história, então isso é um modo de acolher, né, um modo de acolher e deixar à vontade. E quanto mais caloroso ou mais aberto, né, assim, quer dizer, vai depender da pessoa, né, mas quanto maior a abertura para essa chegada, mais chances de adesão às atividades oferecidas pelo centro de convivência. Então, feita essa conversa, anotados os dados básicos, né,
a gente vai saber um pouquinho do histórico, né? O porquê que está aqui, que expectativas, né, ele tem, né, o que ele espera do centro de convivência, e aí ele vai escolher as oficinas ou a atividade com a qual ele quer, a primeira atividade, aquela que ele quer experimentar, né? Então, a gente agenda o retorno no dia tal, na data tal, para a primeira participação nas oficinas no centro de convivência. Feito esse primeiro experimento, a gente vai perguntar, e aí, como é que foi, né? Foi legal, o que você gostou, enfim. E a gente torce para que fique, né? Às vezes, ele vai voltar um tempo depois, às vezes não vai voltar, às vezes a gente busca, né? Faz a busca ativa, fulano, pergunta para a referência também, né? Aquele paciente que você nos encaminhou, aquele usuário que você nos encaminhou, né? Ele veio, mas não voltou. Enfim, a gente vai tentando fazer alguns, né, alguns enlaçamentos para, né, para garantir a permanência para esse lugar, né? A permanência no centro de convivência para o tempo ou no tempo que for importante e necessário para aquele usuário. Bom, dentre as atividades que a gente desenvolve, além das oficinas, né, de arte e cultura, a gente vai localizar também outros eventos e acontecimentos, né? A roda para o café, os encontros dentro das próprias oficinas para discutir um tema, ou para pensar, coletivamente um evento para acontecer. Por exemplo, o passeio a Inhotim, né? Queremos ir a Inhotim, então o que a gente vai fazer para chegar até lá? O que é necessário fazer? Para chegar ao centro de convivência, então, tem esse, vamos chamar de rito, né? Essa construção junto com aquele usuário, né, da sua passagem, né, para o centro de convivência, ou passagem pelo centro de convivência. Né? Então, tem esse momento de construção, né, do encaminhamento, e quanto mais compartilhado, mais interessante, né, mais potente, mais chances de acerto. E a chegada ao centro de convivência, né, a recepção, o acolhimento, e aí é recepcionado, vem, escolhe e passa a frequentar. Né? E nessa frequentação, a gente, né, de vez em quando para perguntar, mas às vezes não precisa perguntar, não, sabe? Chega espontaneamente, assim. Nossa, gostei daquela oficina, comecei a fazer aquele desenho, mas aquele ponto está tão difícil, mas eu vou insistir, eu vou conseguir. Sabe, essa coisa de insistir, né? E de contar a história, assim, do que foi feito, contar a história da própria vida para quem está do lado. Então, assim, é lugar de encontrar, né? E fazer intervenções mesmo, entre as pessoas, inclusive, né? Assim, outro dia a gente presenciou uma cena, né, de um suporte de par completamente espontâneo, né? Em relação ao uso de álcool e outras drogas. Uma conversa tão bonita, tão interessante, e que surgiu ali, e os efeitos que a gente pôde perceber, ou o resultado no brilho nos olhos, de ter podido conversar, de ter podido provocar uma reflexão, né? Isso é de uma riqueza, e isso só acontece nos lugares onde é possível desenvolver a confiança, né? A parceria, né? De um lugar que se faz coletivo, né? De um com o outro, de poder se ajudar, de poder contribuir. Então, isso acontece também, né? Isso acontece também. Então, esses momentos espontâneos, inclusive de chegadas espontâneas, né? Às vezes a pessoa não tem encaminhamento, mas tem um vizinho que frequenta o centro de convivência. Eu fiquei sabendo que esse lugar aqui. E a primeira pergunta é, mas você está se tratando? Onde que é? Olha que interessante, traga, né? Se traga um encaminhamento, então, da próxima vez. Quando que é a próxima consulta? Peça, então, para a sua referência, encaminhar você para o centro de convivência. Então, tem essas demandas espontâneas que a gente, então, vai abordar e localizar, né? E dar aí as coordenadas, as informações para que ele busque esse encaminhamento para formalizar a entrada, né, no centro de convivência. O que mais? Enfim, chegando até as oficinas,
é o lugar da experiência, né? Da experiência, né? Da experiência mesmo. Assim. O primeiro contato com a arte, ou não, né? Já chegam pessoas que já com uma trajetória, ou eu nunca vi isso, nunca experimentei, nunca imaginei. Essas frases a gente escuta, né? Escuta cotidianamente, né? E aí a gente vai caminhando para os resultados, né? Que efeitos isso faz? Quais os efeitos? O que isso provoca? Né? E a gente vai ver histórias, mais histórias, de pessoas que voltaram, retomaram a graduação, de pessoas que constituíram famílias, de pessoas que procuraram um trabalho, de pessoas que melhoraram o relacionamento com a família, pessoas que retornaram para a família, de pessoas que diminuiu ali a quantidade de... o meu médico diminuiu a quantidade dos remédios, porque a minha cabeça está muito melhor. E como isso aqui está fazendo bem para mim? Então, isso são retornos que vão apontando que o caminho pode ser esse também, né? Ou esse é um caminho importante, é um caminho ousado. E ao longo desse tempo, né, de 93 até os dias de hoje, né, a gente pode dizer de uma expansão do olhar sobre a experiência da loucura. A gente pode dizer de uma expansão e contribuição para dentro da própria cultura, né? Assim, a gente, nesse encontro, nesse diálogo com a cultura na cidade, né, a gente vai escutar, né, de trabalhadores desse campo, que não dentro da rede, né, pessoas que vivem, disse, se surpreenderem, né, com a produção, com o resultado, né, assim, tem encantamentos, assim, diante da produção musical, da produção plástica, né, assim, então, mas como é isso, né, e aí, o que significa, né, assim, que expressividade é essa? Sujeitos livres, assim, né, assim, sem muitas das amarras. E aí, então, tem esse encontro da cidade com a loucura, né, através da produção, né, através da aproximação com outros espaços, então, visitas a exposições, idas ao cinema, né, assim, ensaios da orquestra sinfônica, visitas a Inhotim, passeios e passeios, assim, que abrem, né, possibilidades mesmo. Imagina uma pessoa nascida e criada em Belo Horizonte, aos 30 anos de idade, nunca tinha passado pela Praça da Liberdade. Percebe, assim? Então, pertencer a uma cidade, a conhecer essa cidade, poder usufruir do que ela tem para oferecer, né? Então, é ir para encontrar, ir para ver, para se surpreender, aprender o caminho, né? E fazer parte, né? Com pouco. Eu consegui um dinheiro aqui, eu acho que eu vou ver o show do fulano de tal. Olha que bacana. Então, assim, são descobertas, são encontros, viu? E trazendo aqui uma definição que a gente viu sobre centro de convivência, que é muito interessante, ela foi colocada por Marcos Matraga no encontro que a gente participou. Ele vai dizer que o centro de convivência, ele tem o pé na saúde, e o restante do corpo é no mundo. Então, assim, é muito interessante, né, assim, porque é no mundo que a vida acontece, é no território que as coisas se dão. Então, que a gente faça cada vez mais esses exercícios, né? Para sair, para encontrar, né? Para ir à feira, para voltar e organizar e trazer os resultados, né? Para descrever o filme, uma sessão comentada depois, né? Descrever um show, dizer, né? O que achou, que encontro que foi aquele, quando será o próximo. Tudo isso são construções para essas, né? São possibilidades, né, que se apresentam. Quando a gente fala das famílias, né, são parceiros importantes, são, né, parceiros importantes quando a gente vai localizar, né, até inclusive na literatura, de que quando a família está por perto, né, o sofrimento é minimizado de alguma forma, né, e aqueles que, né, que não têm, né, aqueles que não têm isso, né, o desafio, com certeza o desafio é bem maior,
Em 1990, né, no âmbito do SUS, foi pensada a política, nos anos 90, a política de Estado no campo da saúde mental, né, para a afirmação de direitos, né, direitos e liberdade garantidos, na proposição de implementação de estratégias, né, e rede de serviços abertos, base territorial e substitutivos ao modelo asilar. Então, a nossa rede é toda assim. E o centro de convivência, ele tem essa, como é que eu vou dizer? A ele é permitido, ou é possível, uma certa mobilidade, né, pelo seu formato, pela sua constituição, né, pelo seu modus operandi ali, nessa possibilidade de escolhas e muitas escolhas, né, desde estar ou não, e a gente estimula o estar, né, as escolhas das oficinas, né, a participação nas assembleias para pensar o serviço, né, para dizer dele o que a gente vai fazer, né, na festa de Natal, como que vai ser o 18 de maio, por exemplo, né, assim, então, desde os textos que chegam, né, na construção coletiva, no movimento social, quando chega internamente, como que isso é compartilhado, e como que as pessoas vão dizer disso, como querem, como interpretam o texto, o que a gente está pensando disso, como que pode ser essa roupa, o que vai representar isso ou aquilo, né? E as pessoas dizem assim, a gente tem que ir bonito, como é que a gente vai dizendo né, que ideia é essa, como é que a gente vai expressar plasticamente essa ideia. São exercícios maravilhosos, assim, de compartilhamento, de uma roda, né, assim, sempre em roda, sempre circular, trazendo esse exercício da democracia, né, o tempo todo. Então, isso faz toda a diferença, né, e isso nos faz livres, né, se a gente for pensar na radicalidade mesmo, é disso que a gente chama de liberdade. Pensar com a própria cabeça, andar com as próprias pernas, né, criar a partir do que tem, do que traz, do que percebe, do que assimila, né, do que quer compartilhar. Então, esse é o espaço desse exercício de liberdade mesmo, né, e que isso se espalhe, que isso chegue até os consultórios, que isso chegue até, né, os lugares mesmo, né, dos ritos necessários, para dizer que pode ser um pouco mais, que tem mais coisas, né, para acontecer, que podem acontecer, né, trazendo bem-estar, trazendo possibilidades, encantando e fazendo projeção de futuro. Acho que sem isso a gente não vai, sabe? Então, né, trazer perspectivas mesmo. Né? E aí a gente vai ver retomadas de histórias, né, reposturamentos, na medida de cada um, a partir do que cada um traz e tem, né, é possível fazer isso, é possível acontecer, a partir das escolhas. Falando um pouco das oficinas, né, que estruturam esse serviço, então ele é organizado a partir do que ele oferece, que são as oficinas, né, relacionadas, né, que a gente já falou, né, as oficinas de arte e cultura, e de como que se dá, como que acontecem esses fazeres, né, a partir do primeiro passo. Primeira vez que pega um pincel, primeira vez que vai deparar, que vai estar diante de uma tela, que cor é essa, como é que eu manuseio, né, e como é que... E aí vai a partir de cada um, com cada um, né, esse desenvolvimento, assim, de experimentar, de apostar, de acreditar, né, e fazer acontecer. Né? Quantas vezes a gente se perde diante de uma folha de papel em branco, né? É a mesma coisa, assim, de como ousar, né? Não ter medo de dar o primeiro traço, não ter medo de dar o primeiro ponto, ou superar o medo, né? Nem não ter, né? Mas é dar conta de que né? Aquilo faz bem. E a gente escuta muito isso, sempre, 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 sempre. Temos problemas? Ah, sim, tá, né? Temos problemas, sim. Tem desafios, né, colocados no nosso cotidiano. Se o centro de convivência é um lugar no mundo, né, com ele, né, e para ele, né, o que está lá chega aqui e o que está aqui
vai chegar lá, né? Então, se é o corpo, se é o pé na saúde e o corpo no mundo, né? O que está do lado de fora vai reverberar, né? Então, dentre os desafios, esse fortalecimento, esse empoderamento, esse conhecimento de si mesmo e daquilo que é possível, né? Disso chegar, né, aos outros lugares, e disso rebater aquilo que não vai ajudar muito, né? Então, assim, é para fazer enfrentamento? Não. Para ser poroso? Sim. Um lugar que permeabilize, né? Que é possível entrar e sair. Uma das coisas que a gente observa no cotidiano, e nesse encontro com essas outras formas de linguagem, é essa porosidade. Então, a necessidade, né, de que se produz lá fora entre, né, para o centro de convivência, e o que se produz internamente saia, né, para de lugar comum. Então, essa transposição, né, para não ser um lugar fechado em si mesmo, né, mas que busque o diálogo né, de todas as formas possíveis, né, para transformar mesmo a cada um, né, nesses encontros, e transformar, então, a sociedade, né, que precisa dar conta das diferenças, né, precisa entender o diferente, acolher esse diferente, não com condescendência, né, mas com respeito, que é diferente. Então, fica aí o convite para conhecer, né, conhecer os centros de convivência, um em cada regional, que funcionam de segunda a sexta, de 8 da manhã às 17, com as oficinas, e tem um tempinho depois também, o gerente às vezes chega, mas de novo. Então, um convite, né, para que cada um de vocês chegue até os centros de convivência, faça o contato, é importante ver de perto, é importante sentir o que acontece, que isso qualifica o encaminhamento que você vai fazer, né? Para aquele usuário, para aquela pessoa que você cuida, para aquele paciente, né? Fica mais fácil você falar, né, para o outro daquilo que você conhece, e não daquilo que você imagina que possa ser, ou daquilo que você ouviu aqui, né? É ir para conferir mesmo, tá? Conferir o centro de convivência, chegar para saber, né, das oficinas, do que acontece, passar um tempo lá, meia hora, uma hora, o dia todo, bom, vai depender das disponibilidades mesmo, mas é isso. Né? É bom chegar, é bom ver de perto, é bom conhecer, né, e é bom participar, né, estar junto ali. Talvez até no primeiro contato, na primeira entrevista, alguns trabalhadores fazem isso, né, ou ir antes para saber como que é, né? Ou participar da mesma festa, né? Festa de Natal, centro de convivência, festa das plantas, né? Ou, enfim, fica aí uma gama, né, de possibilidades a partir da realidade de cada centro de convivência, a partir do centro de convivência no seu território, né? Porque é assim que a gente vai fazendo esse trabalho, né? Com as pessoas no território, a partir delas, com elas, né? E com aqueles que se aproximam, com aqueles que querem estar juntos, e, enfim, lugar de encontrar o tempo inteiro. Obrigada.